Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro vídeo de hoje da série de partidas de 10 minutos aqui no chess.com, a série de speedrun, onde eu vou subir no rating dos 400 ao 2.200, a série onde eu vou te explicando aqui como subir o seu nível no chess.com. E bora pra nossa primeira partida, vamos jogar de brancas, jogando com E4, lá vem E5, será que vamos mandar o fegatelo neles de novo? Bispo C4, e agora é o momento que ele pode escolher entre cavalo F6 e bispo C5, que são os dois principais, ou jogar um lance passivo como D6, que ele não vai perder a partida por conta disso também. Mas olha, aqui uma regrinha para você usar. Sempre que o teu adversário fizer um lance mais passivo, diferente de cavalo F6 e bispo C5, você pode aproveitar para atacar o centro. Então você vai atacar o centro fazendo a ruptura D4. O objetivo é abrir linhas, você quer abrir a posição com esse lance. Então eu joguei D4 já, e ele veio com bispo G4, cravando assim o meu cavalo de F3 e pressionando esse peão de D4. E agora, como que eu posso enfrentar isso, esse bispo G4? Se eu jogar H3, bispo toma, dama toma, tem uma pressão lá em F7. Será que eu faço um H3, já perguntando, ou eu faço C3 mantendo assim a tensão? Porque C3, ele também não vai poder tomar em F3, que eu estou sempre tomando de dama, atacando F7, e eu crio a ameaça de jogar um dama B3, que pode ser ali interessante até. Eu vou jogar C3 primeiro. Aqui, talvez H3, os dois parecem interessantes, C3 e H3. Eu vou jogar esse C3, porque jogar D5 fechando o centro não parece uma ideia tão boa. Bom, ele jogou agora tomando em D4. E aí eu tenho essa opção agora, dama B3, atacando F7 e atacando B7 ao mesmo tempo. Sempre que o adversário ele sai com o bispo de C8 para G4, você tem essa possibilidade. Você pode considerar fazer esse tipo de lance. Jogar o dama B3, com teminha de ataque duplo. Ele só acontece porque o peão de B7 ele fica indefeso. Então você tem essa ideia, é um tema típico das posições da abertura italiana. Vamos ver como que ele vai reagir agora. Bom, o pior lance que ele pode fazer é bispo por F3, porque ele toma mate em 2. Vamos ver se... Vamos atrair o bispo F3 dele, né? Falando aqui. Pode acontecer, já aconteceu algumas vezes aqui na série. Eu cantar a capivarada e o cara jogar logo na sequência. Mas acho que esse não vai jogar bispo F3. Ele tá pensando aqui para tomar a decisão. Mas ele precisa defender F7. Mas como que ele vai fazer isso? Dama D7 pode ser a melhor opção. Porque depois de dama D7, ele defende F7 e tomar em B7 não parece tão bom assim por conta de torre B8. Inclusive, dama D7, pensando bem, pode ser um lance muito bom na posição. Bom, ele jogou bispo E6, eu tenho que tomar em E6. E aqui eu tenho a alternativa entre tomar em B7 e tomar em E6. Se eu tomar em E6, dama E7, dama toma, cavalo toma, peão toma. Tem um peão a mais. Limpo, já é uma boa variante. E se eu tomar em B7, atacando o cavalo, ele vai jogar o quê? Cavalo A5? Aí dama B5, C6. Eu vou jogar tomando em E6 com cheque. Muito provavelmente ele vai fazer dama E7 para simplificar a posição. E daí eu vou simplificar mesmo, porque depois da troca das damas, eu vou tomar o peão de D4 e vou ficar com um peão a mais, limpo. Vamos aí trabalhar para converter essa vantagem material. Aqui desaparece as complicações já da partida. Ele vai tentar complicar um pouquinho com o cavalo B4 ainda, ameaçando um duplo em C2. Ele não jogou. Eu vou jogar cavalo C3, então, desenvolvendo. Ele poderia ter tentado esse. A minha ideia seria jogar talvez um cavalo A3 ou rei D1. Vamos rocar. Bom, e agora ir aos pouquinhos trabalhando aqui a posição, buscando simplificações. Aqui já tem um buraco em E6. É possível pensar em invadir essa casa E6 em algum momento, jogando com D5, cavalo D4, ou então D5, cavalo G5 também pode ser uma ideia. Eu vou jogar o D5 direto. E o meu plano é fazer cavalo D4 e cavalo E6. Meu cavalo chegar em E6 vai ser uma dor de cabeça tremenda para ele,
porque eu já ataco a torre de D8, o cavalo na cesta fica muito bem colocado, atacando o peão de G7. Aquele negócio, um cavalo na cesta, muitas vezes ele vai valer mais do que uma torre. Esse é um conceito que ele aplica em muitas posições. O cavalo ele fica tão forte na sexta fileira quando ele está apoiado, que ele joga mais do que uma torre sem colunas abertas, como é o caso aqui dessa posição. Bom, e pega mais que ele está com peão a menos ainda na posição. Bom, vamos ver como que ele vai tentar resistir. Ele jogou aí torre G8 para defender G7. Eu posso fazer o cavalo E6. Vamos deixar aquele cavalo lá em E6 incomodando já. Ele vai tirar essa torre para D7 ou para E8. Bom, e agora eu preciso trazer uma torre para C1. Só que para isso eu tenho que escolher uma casa legal para colocar esse meu bispo. Cavalo B5 direto, C6, cavalo A7, rei B8, cavalo não tem casas. E cavalo B5, C6, cavalo C7. Esse lance pode ser interessante, pois eu ganho uma qualidade. Só que tá caindo E4 também. Cavalo B5, C6, cavalo C7, cavalo E4, cavalo E8. Parece bom isso. Vamos lá, vou jogar cavalo B5. Já ameaçando o peão de C7. Se agora ele joga um lance como bispo D8, dá para tomar em A7 e voltar. Dá para jogar F3 também, só que aí A6 eu tenho que voltar esse cavalo. Aí foi uma perda de tempo. Talvez eu tome em A7 e volte. E aí quando ele tomar em E4, eu jogo um bispo E3 com a ideia de 2C1. Bom, ele veio com C5 para defender, mas aí ele leva o cavalo C7 e aí a torre fica sem casas. Aqui ele perde uma qualidade na posição. Ele pode tomar o peão de E4, mas aí cavalo E8, torre E8, talvez cavalo G7. Posso desenvolver um pouco também, mas aí acabou caindo mais material ainda na posição. É legal você ir vendo o seguinte, que eu venho jogando a abertura italiana em maioria das partidas, especialmente tentando levar para as posições do Fegatello. E se você vai acompanhando aqui todos os episódios, você vai aprendendo partida a partida, episódio a episódio, como jogar as posições. Então, basicamente, você sai com um repertório aqui já, sabendo como jogar essas posições de bispo C4, porque, olha, já jogaram o cavalo F6 entrando no Fegatello algumas vezes, já jogaram bispo C5, já jogaram H6, já jogaram agora D6 também, e aí você vai pegando ideias de como conduzir as posições. Vamos jogar agora um bispo F4, já de olho em simplificações, eu estou querendo trocar em E5, trazer a torre para o jogo, finalmente eu consegui conectar essas torres, e agora eu estou com essa ameaça de tomar e tomar em C5. Vamos ver o que ele faz agora. Bom, ele veio com o bispo F6, conseguiu defender. Eu vou jogar a torre... Me arrependi já, joguei, me arrependi na hora, que ele deu um cavalo D3. Por sorte não tá caindo muita coisa, que esse meu bispo tá defendido. Bom, ele não viu que tinha um cavalo D3. Vamos jogar agora a torre D1 para impedir isso. Uma coisa que você pode perceber muitas vezes nas partidas é que se você tá com as suas peças bem colocadas, ainda que você cometa algum deslize na posição, geralmente ainda tem uma escapatória, ainda tem uma salvação. Essa é uma coisa que acontece muito quando você deixa suas peças bem colocadas. As peças estão tão bem colocadas na posição que mesmo deixando escapar alguma coisa, ainda tem recurso. Isso acontece muito na prática. Por exemplo, na minha posição, as peças estão muito bem colocadas. Eu joguei um torre C1, deixei escapar aqui que tinha um cavalo D3, mas a posição está tão boa que mesmo se ele jogasse ainda tinha torre C2 e estava tudo tranquilo na posição. Bom, mas vamos lá, ele jogou rei D7, agora eu preciso começar a abrir linhas. Eu vou jogar um A3 com a ideia de B4 para começar a abrir uma coluna. Eu preciso colocar as torres para jogar. Porque, por exemplo, depois, olha, jogou um cavalo C7 querendo trocar, eu vou simplificar e já jogar B4 na sequência, que eu quero abrir a coluna C. Depois que eu abrir a coluna C, eu posso invadir com essa torre pela coluna B, por exemplo. Eu preciso de uma coluna aberta, basicamente é isso, eu preciso abrir uma coluna.
Ó, ele jogou torre B8, ele também quer utilizar da coluna aberta. Só que agora, depois das trocas, eu jogo torre B1 e ele acaba caindo numa situação meio complicada, porque se ele troca as torres, ele está simplificando a posição. Aqui no caso, como eu tenho material a mais, quanto mais eu simplifico, melhor. Ele não quer essas simplificações. Bom, agora eu posso trocar. Será que eu faço isso já? Torre toma, peão toma, bispo toma, bispo toma. Tá ganha a posição, mas talvez tenha formas mais claras de se fazer isso. Mas é uma possibilidade já, sair trocando tudo. Eu vou jogar torre toma B6. Vamos simplificar toda a posição. Simplificar costuma ser o caminho mais simples mesmo de ganhar a partida. Bispo toma, peão toma, A4. Só toma cuidado para não, de repente, dar um contra-jogo para ele. Vamos lá, vou simplificar tudo. Talvez não seja o jeito mais preciso de jogar, porque ele acaba ficando com um peão passado, mas não vai ir muito longe esse peão. Meu rei já está chegando. Se ele jogar agora rei B7, eu jogo torre B1. Rei A6, eu jogo um torre B5. E daí o rei ele fica cortado. Se C4, rei F1. Se C3, rei E2. Se C2, rei D2. E aí o meu rei está chegando. Olha, pelo jeito vai entrar exatamente nessa variante. Vamos jogar aqui o torre B5. Ele vai tentar disparar o peão, mas agora eu vou trazer o meu rei para o jogo. Ele vai tentar prender a minha torre, jogando um bispo B4, mas eu posso trazer o rei e criar um peão passado depois, F4 e E5. Você viu aqui? E5, peão toma, D6. Pode ser já dá para jogar, mas eu vou jogar na preguiça, vou jogar trazendo o rei até C4, depois F4, E5. Vamos ganhar aqui no modo preguiçoso, né? Tem posições que, quando você tem muito material a mais, posição sem contra-jogo para o seu adversário, você não precisa ficar inventando nada. Pode ir do jeito mais simples, ainda que seja um pouquinho mais lento, mas você não dá nenhuma chance para o seu oponente. Vamos lá, vou fazer F4 agora. A minha ideia é fazer E5 no próximo lance, porque se trocar eu fico aí com 2 peões passados e esses peões eles vão começar a avançar. Bom, tomar o bispo não era nada mal, né? Quando o teu adversário te dá um bispo, geralmente é bom você tomar. Agora, como ele pendurou de novo, eu vou tomar o bispo, né? Caramba, eu tô no modo preguiçoso mesmo, né? Você simplesmente para de pensar. É perigoso isso. Às vezes, quando você tá muito ganho, você para de pensar. Isso pode ser um perigo. Mas no caso aqui, a posição ela já estava tão definida, já estava tão ganha, que não teve esse problema. Bom, bora lá. Bora fazer a revisão da partida. Ele me deu aqui 88,3 de precisão, 80,6 para o meu oponente. Joguei ali com D4, abrindo, bispo G4, e olha, H3 era o mais preciso, era o primeiro lance que eu tinha pensado, era melhor do que o C3. C3 cai um pouquinho a vantagem, ainda tá 0,50, mas era melhor fazer o H3, e se bispo H5, qual que era a ideia? Porque ele dá uma vantagem enorme. Ele joga D5, caramba, D5 é estranho, né? Ele joga G4, bispo G6, D5. Esse é um lance que é bem contraintuitivo de fazer, o D5, porque fecha a diagonal do bispo, mas o computador ele gosta muito de posições com espaço, então aqui como o branco tem um espaço muito grande na posição, ele dá essa vantagem. Mas é um pouco contraintuitivo isso, fechar a diagonal desse jeito. Mas esse parece o melhor caminho, segundo a máquina. Eu joguei o C3 mantendo a atenção, que tá melhor ainda, ele tá dando aí 0, subiu agora 0,80 na posição, mas o outro ele considera mais preciso. Dama B3 e aqui tinha que ser dama D7, é praticamente forçado fazer esse lance. Depois de bispo E6, ele fica perdido na posição e nem é com dama E6, olha. Cavalo G5 é o melhor. Porque ameaça dama E6 ou cavalo por E6. Joguei o mais preguiçoso ali, com o peão a mais. Cara, mas assim, você vê que você tá com um peão a mais já, sem contra-jogo nenhum. Aqui ele dá 2 pontos de vantagem, já é mais que suficiente na posição. É que jogar o mais preciso da máquina sempre é uma coisa que
vai ser muito difícil você conseguir fazer, né? Então, quando você estiver analisando as suas partidas, tem que pensar desse ponto de vista prático também. Nem sempre você vai conseguir jogar o mais preciso. E tem lances que, na prática, são até melhores do que o lance proposto pelo computador. A gente tem que considerar sempre essa parte prática do jogo. Bom, vamos lá, vamos para a nossa segunda partida, então, do episódio de hoje. Vamos colocar para jogar aqui já jogando de pretas. E agora, o que jogar de pretas? Vamos jogar cavalo F6, ainda não sei exatamente o que ele vai... Vamos ver se ele vai jogar com C4, ele jogou C4. E olha, eu vou jogar aqui uma defesa que é muito agressiva e uma defesa que era favorita do Mikhail Tal, que é a defesa Benoni moderna. A Benoni é uma defesa que eu sempre achei interessante de jogar. Ela é bem arriscada do ponto de vista estratégico, mas ela leva para posições muito dinâmicas e sempre me atraiu jogar esse tipo de posição da Benoni. O que acontece? Na Benoni moderna, o preto ele acaba ficando aqui com o peão atrasado em D6. Esse peão, muitas vezes, ele é uma dor de cabeça para as pretas. Só que o preto ele vai ficar com um forte bispo na diagonal, um forte bispo em G7. Uma torre pode chegar em E8 para pressionar o peão de E4. E ainda as pretas possuem a maioria de peões na ala da dama. O preto tem 3 contra 2 na ala da dama. Então, vendo do ponto de vista estratégico, esses são os pontos positivos da posição das pretas para compensar esse peão fraco. Eu vou jogar aqui o lance A6, pois aqui eu ameaço B5, já avançando a minha maioria. Geralmente as brancas fazem A4 para evitar isso. E é que aqui bispo G4 ele vai fazer cavalo D2. Eu vou jogar o B5 direto. Já que ele permitiu, eu vou jogar esse lance para avançar minha maioria de peões. Eu tenho 3 contra 2 na ala da dama. Estou um pouquinho atrasado no desenvolvimento, então vamos jogar bispo G7 rápido, porque jogar B4 e tomar em E4 parece suicídio, né? Com esse rei no centro, eu não vou querer fazer isso de jeito nenhum. Então vou jogar bispo G7, roque. Se eu conseguir rocar agora no próximo lance, eu vou ter uma posição comparada às posições normais de Benoni, uma versão melhorada, pois eu já avancei aquela da dama. E como eu estava falando no início, quem gostava muito de jogar esse tipo de posição era o grande mago de Riga, Mikhail Tal. O Tal ele jogou inúmeras partidas com a Benoni moderna, encaixava perfeitamente no estilo de jogo do Tal, estilo muito ambicioso, às vezes até mesmo inconsequente, mas ele conseguia posições extremamente dinâmicas, posições de ataque. Então, se você é um jogador de ataque, você gosta de posições com um desequilíbrio maior, a Benoni moderna pode entrar aí no seu repertório de aberturas. Bom, ele acabou entregando um peão agora, porque antes era arriscado tomar em E4, porque jogar o B4, cavalo E4, porque o meu rei estava no centro, mas depois de ter rocado, eu vou atrás desse peão. Vamos jogar cavalo por E4 agora. Dama E3, torre E8. Se dama D3, bispo F5. Se dama C2, bispo F5. Então acho que dama D1 parece a melhor alternativa. Porque os demais lances ele vai acabar levando um descoberto em algum lugar. E aí veremos o que fazer. Ó, ele jogou com o dama E3, mas aí vai direto na cara da minha torre. Eu já ameaço um descoberto com o cavalo G3. Esse não parece bom. Ele vai acabar tendo que mexer de novo com a dama. Só que aí tem o bispo em E2 que tá no ar agora. Então tem esse detalhe. Cavalo em A4 muito fora de jogo. Tem o bispo D7 bispo A4 já como ideia. No caso aqui é uma Benoni que deu muito certo. Né? A Benoni funcionou muito bem nessa partida. Bom, eu não vi nenhum descoberto muito interessante por enquanto. O bispo ele tá indefeso, mas eu vou jogar bispo D7, porque eu ameaço o bispo toma, dama toma e bispo por B2. E ele não tem uma casa muito legal para esse cavalo. Às vezes eu posso até jogar um dama 5 para ir ganhar esse cavalo. Aquele negócio, cavalo no canto é o desencanto e muitas vezes o cavalo fica perdido, ele fica sem casas ali. E aqui vem a pergunta, o que ele vai fazer contra a dama 5? Porque eu ameacei simplesmente jogar bispo por A4. Bispo por A4 ganhando esse cavalo no canto do tabuleiro. A questão, ele vai jogar bispo C2. Aí ele perdeu uma peça.
Porque, eu ataquei o bispo, ele tomou, agora eu jogo o bispo A4. E foi uma peça embora. Bispo B5 tá aí no radar, vamos jogar um torre E8, tirando essa torre. Ele vai jogar torre E1, cavalo D7. Sobrou uma peça de vantagem. Nas complicações, ele acabou se enrolando demais. Primeiro entregou um peão, segundo deixou o cavalo no canto sem casas. E aí acabou não conseguindo controlar muito bem aqui a situação. Agora o cavalo D7. Vamos buscar simplificações de novo. Aqui no caso, essa posição de Benoni, como ela é muito mais desequilibrada, eu não vou buscar tantas simplificações. Eu vou tentar usar a minha vantagem material para atacar o meu adversário. Vamos jogar aqui um bispo B5 primeiro. Pode ser, vai. Bispo B5, ele vai fazer... Nossa, eu tomei um susto aqui, porque vai falar, pô, dama H3 ameaçou mate, ameaçou meu cavalo. Mas eu ainda tenho cavalo F6. Bom, vamos fazer cavalo F6. P5. Tô vacilando um pouquinho aqui. Não chega a estar com problema sério, nenhum problema sério ainda, mas ele tinha esse lance. Vamos fazer B3. Nunca é ruim ameaçar mate, né? Ameacei dama por E1. E ele levou mate. É aquele negócio. Se você pode ameaçar o mate em 1, por que não, né? Vamos lá, vamos jogar dama por E1. Ele tem que tomar, torre toma, e aí leva mate. A posição já estava perdida, estava aí com peça a menos. Dava para ter, de repente, segurado um pouquinho mais, mas a posição já estava perdida ali quando ele deixou cair a peça, né? Quando cai o peão já fica difícil, aí depois quando cai a peça, aí a posição azeda de vez. Então aqui ficou 73 de precisão para ele, 92 para mim. Vamos lá dar uma olhadinha o que rolou nessa Benoni moderna. É uma defesa bem interessante. Se de repente você acha legal trazer um pouco mais sobre ela aqui para o canal, eu posso trazer para um próximo vídeo da série de aberturas. Nessa segunda-feira eu quero trazer um novo vídeo da playlist de aberturas. Se você tiver sugestões, deixa aí nos comentários. E se de repente você está querendo aprender mais sobre xadrez, eu vou deixar aqui abaixo o link da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E dentro do aplicativo do Chessflix você tem tudo para evoluir no xadrez. É só entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma próxima turma, você é avisado primeiro. Bom, bora lá ver então o que rolou nessa Benoni. Tudo teórico até aqui. Esse lance bispo E2 eu não gosto muito, prefiro o A4 mesmo, para não permitir o B5. Ele permitiu a expansão na ala da dama, ainda não é muito grave, mas agora ele me entregou um peão. O que ele precisava fazer nessa posição? Às vezes bispo D3, dama C2, lances para defender o peão de E4. Porque no momento que ele joga dama D2, basicamente ele perde a partida. Aqui ainda o cavalo foi para a casa errada, a dama foi para a casa errada, e aí a posição já ficou perdida. Depois de dama A5, peão a menos, peça a menos, aqui a posição já era, né? Não tem mais para onde continuar. E, bom, se você curtiu aí a Benoni, olha a partidas do Mikhail Tal também, é um excelente modelo para você entender mais sobre ela, fechado? Galera, então é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.